Temos agora o rascunho número 78. Neste rascunho vamos analisar a resolução de um polinómio completo do quarto grau. O primeiro método é o método de faturação. Vamos faturar este polinómio em dois polinómios do segundo grau. E o segundo método é o método das tentativas e a aplicação do algoritmo de Brio-Ruffini. Antes de iniciarmos a resolução deste problema, podemos analisar o tipo de gráfico deste polinómio. Verificamos que este polinómio tem 4 raízes reais. As raízes são as abscissas dos pontos de interseção do gráfico com este x. Verificamos então aqui estes 4 pontos. O ponto A de abscissa menos 4, o ponto B de abscissa menos 2, o ponto C de abscissa 1 e o ponto D de abscissa 3. Significa então que este polinómio tem 4 raízes reais, menos 4, menos 2, 1 e 3. Temos aqui uma vista mais em pormenor das raízes, portanto, menos 4, menos 2, 1, 3. Nesta resolução deste polinómio, vamos então aplicar dois dos métodos existentes. O primeiro método é o método de fatorização pelo produto de dois polinómios do segundo grau. E o segundo método é o método das tentativas, seguido da aplicação da regra de Ruffini. Este segundo método tem uma particularidade: só poderá ser aplicado se uma das raízes do polinómio for um número inteiro. Se não tiver raízes inteiras, este método não poderá ser aplicado, o que não é neste caso. Vejamos então o primeiro método, o método da fatorização pelo produto dos polinómios de segundo grau. Vamos então deduzir a forma geral de fatorização. Podemos então partir de um polinómio do quarto grau C1 x à quarta mais C2 x ao cubo mais C3 x ao quadrado mais C4 x mais C5, e nós queremos transformar este polinómio do quarto grau num produto de dois polinómios do segundo grau. Sejam eles k1 x ao quadrado mais ax mais b e o segundo k2 x ao quadrado mais cx mais d. Se desenvolvermos então o produto destes dois polinómios aplicando a propriedade distributiva, chegamos a esta adição algébrica. Para que estes dois polinómios sejam iguais, então o coeficiente C1 deverá ser igual a esta soma, o coeficiente C2 deverá ser igual a esta soma, K1C mais K2A, o coeficiente 3 deverá ser igual à soma BK2 mais AC mais DK1, o coeficiente C4 deverá ser igual à soma AD mais BC e o coeficiente 5 deverá ser igual ao produto BD. Temos então aqui um conjunto de equações cuja procura de valores K1, K2, A, B, C e D é por tentativas e será sequencial. No caso particular do coeficiente C1 do termo do quarto grau do polinómio ser igual a 1, significa que não vai aparecer os coeficientes K1 e K2. Porquê? Porque sendo C1 igual a 1, significa então que K1 e K2 poderão ser iguais a 1. E então toda esta fórmula poderá ser simplificada retirando o K1 e o K2. Vejamos então a aplicação deste primeiro método, nosso polinómio. O que nós podemos dizer é que o nosso polinómio do quarto grau vai ser igual ao produto de dois polinómios do segundo grau e fazemos então a igualdade dos coeficientes. Vamos então iniciar o nosso teste. Se A mais C é igual a 2, podemos admitir à partida que A será igual a 1 e C será igual a 1, porque 1 mais 1 será igual a 2. Portanto, verifica a primeira equação. Substituindo então os valores de A e C iguais a 1 nas restantes equações, temos então B mais 1 vezes 1 mais D é igual a menos 13, o que significa que vamos ter B mais 1 mais D igual a menos 13, ou seja, B mais D vai ser igual a menos 14. Na equação 3 temos então 1 vezes D mais B vezes 1 é igual a menos 14. Temos então DB igual a menos 14, o que verifica a nossa equação anterior. Finalmente temos BD igual a 24. Vamos então resolver, por exemplo, a nossa segunda equação em ordem AB e calcular B em função de D. Temos então que B é igual a menos D menos 14. Substituindo então o valor de B na última equação, que será então menos D menos 14 que multiplica D igual a 24, vamos obter uma equação de segundo grau, D ao quadrado mais 14D mais 24 igual a 0. Temos então dois valores para D, D igual a menos 2 ou D igual a menos 12. Substituindo então cada um destes valores, menos 2 ou menos 12,
em BD igual a 24, temos então dois valores correspondentes. Quando D igual a menos 2, B igual a menos 12, e quando D igual a menos 12, B igual a menos 2. Temos então os valores dos nossos coeficientes A, B, C e D. Substituindo então os valores da A, B, C e D nos coeficientes do produto dos dois polinómios do segundo grau, chegamos a um produto deste tipo: x² mais x menos 12 que multiplica x² mais x menos 2. A troca de valores entre B e D muda simplesmente a posição dos fatores. Portanto, como a multiplicação é comutativa, o resultado é exatamente o mesmo. Podemos então dizer que o polinómio do quarto grau pode ser representado pelo produto dos polinómios do segundo grau. Vamos determinar então as raízes de cada um destes polinómios. x² mais x menos 12 tem raiz 3 e menos 4. É exatamente este polinómio a lilás. Portanto, raiz igual a menos 4 e 3. Menos 4 e 3. E depois as raízes do polinómio x² mais x menos 2 são 1 e menos 2. Cá está esta parábola atracejada a castanho. Raízes menos 2 e 1. Como nós podemos verificar, as raízes do polinómio do quarto grau são exatamente as raízes dos polinómios do segundo grau. Temos aqui as 4 raízes, 2 mais 2. Vamos então ao segundo método, o método por tentativas e aplicação do algoritmo Brillouin-Ruffini. Em que é que consiste este método? Este método consiste em determinarmos sequencialmente as raízes do polinómio do quarto grau. E não esqueçamos que este método só é aplicável quando as raízes do polinómio são números inteiros, ou pelo menos uma delas é número inteiro, de modo a podermos efetuar o procedimento pelo menos uma vez e baixar o grau do polinómio de 4 para 3. E então o que é que consiste este método? Consiste em determinar um número k, que será o quociente entre o termo independente e o coeficiente do termo cujo expoente é 4, neste caso C5 a dividir por C1, e vamos determinar os divisores deste número. O conjunto dos divisores de um número serão sempre constituídos por divisores negativos e divisores positivos. Ao determinar uma primeira raiz, seja esta m, podemos então representar o polinómio do quarto grau como um produto de dois polinómios, um polinómio do primeiro grau e um polinómio de grau 4 menos 1, ou seja, grau 3. Como é que se obtém este polinómio de grau 3? Aplicando o algoritmo Brillouin-Ruffini, dividindo o nosso polinómio de quarto grau de partida pelo polinómio do primeiro grau x menos m. Tendo então o produto deste polinómio do primeiro grau para um polinómio do terceiro grau, podemos aplicar de novo o mesmo método e vamos tentar determinar uma raiz deste polinómio do terceiro grau, seja ela, por exemplo, p, pelo que podemos representar então o nosso polinómio do quarto grau por um produto de 3 polinómios, 2 polinómios do primeiro grau e um polinómio do segundo grau. A partir daqui, aplicando a lei do anulamento de produto, podemos determinar as 4 raízes do polinómio do quarto grau, ou seja, uma raiz aqui e 2 raízes na equação do segundo grau. Vejamos então a aplicação deste método no nosso polinómio. O número k a determinar será a razão entre 24 e 1, ou seja, 24. Quais são os divisores de 24? Temos menos 1 e 1, menos 2 e 2, menos 3 e 3, menos 4 e 4, menos 6 e 6, menos 8 e 8, menos 12 e 12 e menos 24 e 24. Temos que procurar por tentativas e verificar exatamente qual destes números é uma raiz do nosso polinómio. Se tentarmos, por exemplo, x igual a 1, verificamos que, substituindo o variável x por 1, vamos obter uma igualdade 0 igual a 0. O que significa que o nosso valor 1 é uma raiz deste polinómio do quarto grau. Sendo uma raiz, podemos então representar o polinómio do quarto grau pelo produto de um polinómio do terceiro grau que vamos determinar por um polinómio do primeiro grau x menos 1. Aplicando a regra de Brillouin-Ruffini, temos então os coeficientes do nosso polinómio de quarto grau: 1, 2, menos 13, menos 14, mais 24. A nossa raiz, 1. E então baixamos o primeiro 1, multiplicamos 1 vezes 1 e pomos na segunda coluna e fazemos a soma. 2 mais 1 dá 3. Depois fazemos de novo o produto de 3
por 1 e colocamos na terceira coluna, fazemos a soma de menos 13 com 3 dá menos 10, fazemos a soma de menos 14 com menos 10 dá menos 24, e finalmente fazemos o produto entre 1 e menos 24, que dá menos 24, e fazemos a soma de 24 com menos 24, dá 0. Este último número terá que ser sempre 0, porque se não for, significa que não há uma divisão exata entre o polinómio do quarto grau e o polinómio do primeiro grau. Como o resto é 0, significa então que o polinómio que nós vamos aqui obter é um polinómio do terceiro grau, em que o coeficiente do termo em x ao cubo é 1, o coeficiente do termo em x ao quadrado é 3, o coeficiente do termo em x é menos 10 e o termo independente é menos 24. Podemos então visualizar aqui o primeiro polinómio do primeiro grau, polinómio x menos 1. Verificamos que a raiz deste polinómio é 1, né? É exatamente a abscissa do ponto de interseção da reta com este x. Portanto, cá está o ponto C, abscissa 1 ordenada 0. E podemos então representar o nosso polinómio do quarto grau pelo produto de um polinómio do primeiro grau e um polinómio do terceiro grau. Teremos então que baixar de novo o grau deste polinómio do terceiro grau e substituir este polinómio do terceiro grau por um produto de um polinómio do primeiro e um polinómio do segundo grau. A metodologia a aplicar é exatamente a mesma. Temos então x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 10x menos 24. Vamos determinar o número k, que neste caso é exatamente o mesmo, que é 24 dividido por 1 dá 24. Os divisores são exatamente os mesmos. Vamos testar na mesma x igual a 1 e se substituirmos então a variável x por 1, verificamos que chegamos aqui a uma desigualdade menos 30 igual a 0. O que significa que 1 não é raiz. Vamos tentar outro valor, x igual a 2, chegamos a uma desigualdade também, menos 24 igual a 0, portanto significa que 2 não é raiz. Vamos testar, por exemplo, menos 2 e chegamos então a uma igualdade 0 igual a 0, o que significa que menos 2 é uma raiz do nosso polinómio do terceiro grau. Sendo uma raiz, podemos então substituir o polinómio do terceiro grau por x mais 2 e um polinómio do segundo grau. Como é que obtemos este polinómio do segundo grau? Dividindo o polinómio do terceiro grau por este polinómio do primeiro grau, x mais 2. Portanto, raiz menos 2. Temos os coeficientes do polinómio do terceiro grau. Portanto, 1, 3, menos 10, menos 24. Baixa-se o primeiro coeficiente, 1. Faz-se o produto entre a raiz menos 2 e este coeficiente, portanto, menos 2 vezes 1 dá menos 2, coloca-se na segunda coluna e fazemos as adições sequencialmente. Temos então mais 3 menos 2 dá mais 1, 1 vezes menos 2 dá menos 2, menos 10 menos 2 dá menos 12, menos 12 vezes menos 2 dá mais 24, menos 24 mais 24 dá 0. O que significa que a divisão deste polinómio do terceiro grau por este polinómio do primeiro grau é uma divisão exata. Obtemos então aqui os coeficientes do polinómio do segundo grau. Este é o coeficiente do termo em x ao quadrado, este é o coeficiente do termo em x e este é o termo independente. Podemos então representar o nosso polinómio do quarto grau pelo produto de 3 polinómios. 2 polinómios do primeiro grau e um polinómio do segundo grau. Podemos verificar aqui que a raiz deste polinómio corresponde ao valor menos 2, é exatamente a abscissa do ponto de interseção desta reta com este x. E vamos então agora determinar as outras duas raízes que correspondem às raízes desta equação de segundo grau. Se repararmos e recorrermos à fórmula x ao quadrado menos sx mais p igual a 0, em que s é a soma das raízes e p é o produto das raízes, sendo s igual a menos b sobre a, significa que vamos ter então menos o quê? O b é 1 e o a é 1. Portanto, menos 1 sobre 1 dá menos 1. O produto já sabemos que é igual a menos 12, significa que as raízes vão ter sinais contrários. Temos então que determinar dois números, m e n, de tal modo que a sua soma seja igual a menos 1 e o seu produto seja igual a menos 12. Quais são os divisores de 12? São então 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Para que eles sejam de sinais contrários, podemos ter a hipótese 1 vezes menos 12 ou menos 1 vezes 12. Podemos ter 2 vezes menos 6 ou menos 2 vezes 6. E finalmente podemos ter 3 vezes menos 4 ou menos 3 vezes 4. Portanto, qualquer uma destas opções conduz-nos a um produto igual a menos 12.
vamos verificar qual delas é que vai corresponder a uma soma igual a menos 1. Verificamos que para os coeficientes m igual a 3 e n igual a menos 4, a soma é igual a menos 1. O que significa então que, sendo m igual a 3 e n igual a 4, as nossas duas raízes em falta são exatamente 3 e 4. Aliás, graficamente podemos verificar isso. Se considerarmos a parábola de equação x² mais x menos 12, que é esta parábola aqui a lilás, verificamos que as raízes correspondem às abscissas dos seus pontos de interseção com o eixo x, ou seja, o ponto A da abscissa igual a menos 4 e ponto D da abscissa igual a 3. Antes de terminar, queria lembrar que esta segunda metodologia só é possível ser aplicada quando pelo menos uma das raízes do polinómio do quarto grau é um número inteiro.